Nessa nossa primeira aula, conheceremos um pouquinho melhor sobre o Tecnometal, o que é esse software, para que ele serve, quais são os módulos que existem e que estão disponíveis para o trabalho, e também quais são as suítes do Tecnometal. No finalzinho eu vou estar mostrando para vocês algumas imagens de projetos que foram criados com o Tecnometal. O Tecnometal é um software CAD para cálculo e detalhamento de estruturas metálicas. Ele tem sido desenvolvido por uma empresa italiana chamada Steel & Graphics desde 1986. Alguns dos benefícios oferecidos pelo Tecnometal são a automatização das tarefas e situações comuns no detalhamento e na fabricação de estruturas metálicas, um aumento na produtividade, o que economiza tempo na elaboração do projeto. O Tecnometal também elabora diversos tipos de listas com quantitativo de materiais, de parafusos, códigos de peças, tratamentos. Possibilita a geração de arquivos no formato CAM, utilizado em máquinas CNC, salvo os desenhos em formato DWG, que podem ser abertos com o software CAD. Comunicação com outros softwares BIM, através de links diretos e bidirecionais, verificação de interferências entre peças e parafusos e uma excelente relação custo-benefício. O Tecnometal possui 4 módulos de trabalho, que são Tecnometal 2D, Tecnometal 4D, Tecnometal Structural Analysis e Tecnometal Connections. Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre cada um deles. Vamos começar então falando do módulo Tecnometal 2D. Com o Tecnometal 2D é possível administrar diversos bancos de dados, como, por exemplo, de perfis, de ligações, terças, parafusos, materiais, tratamentos. Os bancos de dados são fornecidos pelo software, mas o usuário tem a liberdade de editá-los, modificar, remover qualquer tipo de informação nos bancos de dados existentes, possibilitando, então, a criação de um banco de dados personalizado. Tecnometal 2D também dispõe de diversas ferramentas para o desenho bidimensional, ferramentas de inserção de perfis, inserção de furações, criação de parafusos, definição de ligações. Existem ferramentas prontas para a criação de recortes, que são automaticamente interpretados pelos arquivos de fabricação. Os desenhos são criados e organizados em layers, o que facilita o gerenciamento do projeto. Também existem diversas ferramentas para desenho paramétrico, como ligações de flange, talas de emenda, chumbadores, presilhas, painéis. Todas essas ligações possuem a possibilidade de inserção de cotas, desenho de vistas e cortes, e podem ser salvas no banco de dados do Tecnometal para serem usadas em outras obras. Com o Tecnometal 2D também é possível realizar a marcação das peças, que vão possibilitar a geração de listas e tabelas. Existem diversos tipos de listas que podem ser geradas com o Tecnometal, todas elas podem ser exportadas para o formato Excel, caso o usuário necessite. Os croquis para fabricação também são gerados a partir dos desenhos bidimensionais, onde são salvos em formato CAM, utilizado em máquinas do tipo CNC. O usuário pode visualizar o arquivo CAM diretamente através do Tecnoplot, que é um software disponibilizado juntamente com o Tecnometal, ou exportar o croquis em formato DXF para visualização com o software CAD. Vamos falar um pouquinho agora do módulo Tecnometal 4D. Com o Tecnometal 4D, a estrutura poderá ser totalmente modelada em 3 dimensões através de diversas ferramentas de perfis e chapas, que poderão ser inseridas livremente no espaço tridimensional ou então através de um esquema unifilar, produzido pelo próprio Tecnometal ou proveniente de outro software. O usuário dispõe de diversas formas de inserção, ponto, seleção de linha, seleção de polilinha. Existe a possibilidade de inserção de perfis calandrados, de perfis compostos e também de perfis do usuário. Além dos perfis e chapas, o usuário poderá estar adicionando furações, inserindo parafusos, criando soldas e recortes nas peças. As ligações entre os elementos estruturais podem ser lançadas manualmente através de ferramentas de chapa, de furação e de inserção de soldas, ou podem ser criadas automaticamente através de um banco de dados de ligações padronizadas que dispõe de ligações de chapa de base, ligação viga com coluna, viga com viga. A vantagem em criar as ligações através das macros é a possibilidade de edição e de armazenamento dessas ligações através do banco de dados.
Essas ligações são totalmente paramétricas, ou seja, é possível realizar pequenas mudanças no projeto e todas as ligações iguais àquelas serão automaticamente atualizadas. Caso o usuário não encontre a ligação que necessita em seu projeto, poderão ser utilizadas as ferramentas de modelagem 3D manuais. Além das ligações, o Tecnometal possui diversas macros que também agilizam o lançamento da estrutura. Temos macros completas para projetos de torres, de mezaninos, terças, treliças, escadas, contraventos. Essas estruturas podem ser facilmente editadas e novos padrões podem ser salvos no banco de dados para futuras obras. Assim como as ligações, as estruturas paramétricas podem ser modificadas com as ferramentas manuais do Tecnometal 4D. No Tecnometal 4D, a marcação é automática e inteligente. O próprio software reconhece as peças e identifica quais delas são iguais e receberão o mesmo código. Esses códigos podem ser modificados a qualquer momento, renomeados, e padrões podem ser criados de acordo com a necessidade da empresa. Após modelada e marcada a estrutura, é possível fazer a extração dos desenhos bidimensionais. Os desenhos bidimensionais podem ser gerados peça por peça ou através de desenhos multi-drawing, onde várias peças são colocadas dentro de um formato. Os diagramas de montagem também podem ser elaborados através da extração 2D das vistas do modelo. As pranchas podem ser configuradas de acordo com a necessidade do cliente. Uma das vantagens em realizar um modelo tridimensional é a possibilidade de alterar o modelo 3D e os detalhamentos são automaticamente atualizados dentro das pranchas. O Tecnometal possui uma comunicação BIM direta com o software Revit, onde o modelo gerado pelo Revit poderá ser inserido dentro do Tecnometal para a definição das ligações, inserção de macros e também de recortes e furações. O modelo atualizado poderá ser exportado novamente para o software Revit, que irá reconhecer tais perfis como famílias BIM. Além da exportação para o Revit, outros formatos também podem ser utilizados para a comunicação BIM com outros softwares. Para a parte de cálculo estrutural, possuímos o Tecnometal Structural Analysis, também conhecido como Tecnometal SA. Com o Tecnometal SA, é possível inserir carregamentos na estrutura e fazer a verificação e o dimensionamento dos elementos construtivos. A estrutura é lançada em um solver, que pode ser utilizado o XFinest ou o SAP 2000, para executar a verificação do cálculo estrutural. Diversas normas podem ser escolhidas, inclusive a norma brasileira. Nesse curso, não estaremos abordando o Tecnometal Structural Analysis, apenas a parte do Tecnometal 2D e 4D. Tecnometal Connections. Nesse módulo do Tecnometal, é possível realizar o cálculo rápido e imediato das ligações isoladas da estrutura. O Tecnometal Connections permite ao usuário calcular e verificar os vários elementos com referência a diversas normas, inclusive as normas brasileiras, e os resultados são emitidos através de relatórios e desenhos de croquis das ligações. As ligações podem ser cadastradas diretamente no banco de dados das ligações 3D do Tecnometal. Também não estaremos vendo o Tecnometal Connections nesse curso. Para a aquisição das licenças do software Tecnometal, estão disponíveis 4 suítes de acordo com as necessidades do usuário. Caso necessite apenas do desenho bidimensional, está disponível a versão Standard, Tecnometal Suite Standard, onde temos disponíveis os módulos Tecnometal 2D e Connections. Se o usuário necessita de uma modelagem tridimensional e deseja utilizar o módulo Tecnometal 4D, poderá ser adquirida a licença Tecnometal Premium Design, que contempla, além do 2D e do Connections, o Tecnometal 4D. Para a parte de cálculo estrutural, possuímos a suíte Premium Analysis, que contempla, além do 2D e do Connections, o módulo SA. Se o usuário necessita da solução completa, tanto para cálculo quanto para detalhamento, tanto em 2 quanto em 3 dimensões, poderá adquirir a licença do Tecnometal Ultimate, que contempla os 4 módulos do Tecnometal. Alguns exemplos de obras que foram realizados utilizando o Tecnometal: pavilhões industriais,
coberturas, pontes e estádios de futebol. Inclusive, um estádio da Copa do Mundo foi realizado utilizando o Tecnometal. Escadas e guarda-corpos, estruturas arquitetônicas e estruturas para fachadas, edifícios industriais, transportadoras para mineração, torres de transmissão de energia elétrica e torres de telecomunicação. Nessa primeira aula, então, a gente aprendeu o que é o Tecnometal, quais são os módulos que temos disponíveis dentro desse software, quais são as suítes, e vimos alguns exemplos de projetos que já foram criados utilizando esse software. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.